Anteriormente em A Guerra dos Signos, tudo começou nas alturas geladas quando Capricórnio, guardião da ordem da disciplina, foi o primeiro a ouvir a voz oculta. Entre ventos cortantes e promessas sombrias, uma semente de poder foi plantada em sua mente, um destino no qual apenas os mais fortes sobreviveriam. Áries, o carneiro indomável, percebendo as intenções de Capricórnio, não esperou por alianças, não aguardou por conselhos. Tomado pela chama da fúria, ergueu-se contra Capricórnio, declarando guerra por conta própria. E enquanto o choque entre os dois se aproximava, nas sombras Ofiuco despertava, pronto para corromper corações. E agora, nesse momento, a Batalha do Zodíaco entra em sua fase mais perigosa. Olá para você, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal. Vamos lá! O silêncio que pairava sobre o templo de Ofiuco não era de paz, mas de veneno. Sentado em seu altar sombrio, cercado por símbolos esquecidos do zodíaco, o portador da serpente observava em silêncio o desenrolar da guerra que nascia. Seus olhos não buscavam glória em campo de batalha, mas algo muito mais perigoso: a oportunidade de mover peças sem que ninguém percebesse sua mão por trás do tabuleiro. A serpente sussurrava aos seus ouvidos e cada palavra parecia abrir fendas nas convicções dos outros signos. Ofiuco sabia que a guerra entre Áries e Capricórnio seria apenas o início. Ele não desejava escolher lados, desejava corromper corações, e naquele instante encontrou a fraqueza perfeita: Escorpião. Um signo de intensidade, de paixões e segredos, fácil de ser envenenado pelo discurso de poder e vingança. Ofiuco não precisou gritar, apenas plantar sementes, e a serpente ao seu lado sussurrava: a lealdade é uma corrente, e correntes podem ser quebradas. Enquanto isso, no coração das montanhas, Capricórnio observava do alto de suas muralhas a movimentação de Áries. Nenhuma tropa marchava sem que ele soubesse. A disciplina do seu exército já estava em posição e cada soldado era treinado para obedecer sem questionar. Capricórnio não se deixava levar por impulsos. Seu olhar era frio, calculista. Ele não apenas via a ameaça de Áries, mas também os riscos invisíveis, traições, alianças improváveis e o caos que Ofiuco estava alimentando nas sombras. Para Capricórnio, essa guerra não era apenas por domínio, era um teste de resistência. Ele sabia que Áries viria com fogo e fúria, mas acreditava que só ele tinha paciência para vencer. E no silêncio das montanhas, uma única certeza ecoava: o carneiro marchava para um destino do qual talvez não pudesse retornar. Já Áries não escondia sua chama. Seu exército alinhado diante dele aguardava a ordem. O horizonte ardia com a expectativa da batalha. Carneiro não era de negociações, era de ação. Sua força vinha do impulso, da coragem de ser o primeiro a erguer a espada. Mas ao contrário do que Capricórnio imaginava, Áries não estava sozinho. Entre os signos que observavam os rumos da guerra, um decidiu quebrar o silêncio: Leão. O rugido da fera ecoou nas assembleias. Se Capricórnio pensa que pode se esconder atrás das muralhas, que tente. Nós não tememos pedra nem disciplina. Lutaremos ao lado de Áries porque o fogo precisa de fogo para queimar mais forte. Leão não pedia permissão, declarava. Sua voz foi como um estalo que quebrou a neutralidade. Ali nascia a primeira verdadeira aliança do conflito. Áries e Leão juntos, uma tempestade de fúria prestes a cair sobre as montanhas. Do outro lado, os signos reunidos começaram a perceber que não havia mais volta. O conselho que antes buscava manter equilíbrio agora era palco de discórdia. Gêmeos argumentava com Libra, Peixe se afastava em silêncio enquanto Virgem tentava trazer racionalidade à mesa. Mas era inútil. Todos sabiam que a guerra havia começado e agora precisariam escolher lados. E cada palavra dita, cada promessa de aliança, cada acusação lançada apenas alimentava o caos que Ofiuco desejava. Naquele dia, a guerra não foi marcada pelo som das espadas, mas por um rugido. O rugido de Leão que se ergueu ao lado de Áries e declarou que o silêncio tinha acabado. Agora a tempestade começava. Se você gosta do nosso conteúdo e de alguma forma esse vídeo foi útil e relevante para você, considere apoiar o canal e fazer uma contribuição via Pix. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Vou deixar também o Pix na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio e obrigado por chegar até aqui. Quer ver mais vídeos incríveis? Deixe um like e se inscreva no canal. Toda terça-feira e toda sexta-feira saem vídeos novos, então ative o sininho das notificações para ficar por dentro do assunto. Até o próximo vídeo. Tchau!